Capítulo 9. Saulo, porém, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas dirigidas às sinagogas em Damasco, a fim de que pudesse levar amarrados para Jerusalém todos os que encontrasse que pertenciam ao caminho, tanto homens como mulheres. Durante a viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou em volta dele uma luz vinda do céu, e ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou. Quem é o Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e lá dirão a você o que deve fazer. E os homens que viajavam com ele ficaram parados, sem fala, e realmente ouviram um som de uma voz, mas não viram ninguém. Saulo então se levantou do chão e, embora seus olhos estivessem abertos, não conseguia ver nada. De modo que o pegaram pela mão e o levaram a Damasco. Ele não viu nada por 3 dias e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe disse numa visão. Ananias, Ele respondeu. Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: prepare-se e vá à rua chamada Direita. Na casa de Judas, procure um homem chamado Saulo, de Tarso. Pois agora mesmo ele está orando e numa visão viu um homem chamado Ananias entrar e pôr as mãos sobre ele, para que recuperasse a vista. Mas Ananias respondeu: Senhor, eu ouvi muitos falarem desse homem, de todo o mal que ele fez aos seus santos em Jerusalém. E aqui, ele tem autoridade dada pelos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o nome do Senhor. Mas o Senhor lhe disse: Vá, porque esse homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome às nações, bem como a reis e aos filhos de Israel. Pois eu mostrarei claramente a ele quantas coisas ele terá de sofrer pelo meu nome. Assim, Ananias foi. Entrou na casa, pôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu na estrada por onde você vinha, me enviou para que você recupere a vista e fique cheio de Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos dele o que pareciam escamas, e ele recuperou a vista. Ele então se levantou, foi batizado, se alimentou e recuperou as forças. Ele ficou alguns dias com os discípulos em Damasco e imediatamente nas sinagogas começou a pregar sobre Jesus, que ele é o Filho de Deus. Mas todos os que o ouviam ficavam pasmados e diziam: Não é este o homem que perseguia ferozmente em Jerusalém os que invocavam esse nome? Ele não veio para cá com o objetivo de prendê-los e levá-los aos principais sacerdotes? No entanto, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que moravam em Damasco, ao provar de forma lógica que Jesus é o Cristo. Então, depois de se passarem muitos dias, os judeus tramaram matá-lo. No entanto, Saulo ficou sabendo dessa trama contra ele. Eles também vigiavam atentamente os portões, dia e noite, a fim de matá-lo. De modo que seus discípulos o levaram, e de noite o fizeram descer num cesto por uma abertura na muralha. Ao chegar a Jerusalém, ele tentou se juntar aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, porque não acreditavam que fosse discípulo. De modo que Barnabé foi ajudá-lo e o levou aos apóstolos. Então lhes contou em detalhes como na estrada Saulo tinha visto o Senhor, como o Senhor tinha falado com ele e como em Damasco Saulo havia falado corajosamente no nome de Jesus. Então Saulo permaneceu com eles andando livremente em Jerusalém e falando corajosamente no nome do Senhor. Ele falava e discutia com os judeus de língua grega, mas estes tentavam matá-lo. Quando os irmãos descobriram isso, levaram-no para baixo, a Cesareia, e o enviaram a Tarso. Então a congregação por toda a Judéia, Galiléia e Samaria entrou num período de paz e era edificada. E como andava no temor de Jeová e no consolo do Espírito Santo, se multiplicava. Visto que Pedro estava viajando por toda a região, desceu também para visitar os santos que moravam em Lida. Ali ele encontrou um homem chamado Enéas,
que já por 8 anos estava confinado à cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Quando todos os que moravam em Lida e na planície de Saron o viram, converteram-se ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que traduzido é Dorcas. Eram muitas as boas obras que ela fazia e a ajuda que dava aos pobres. Mas naqueles dias ela adoeceu e morreu. Então a lavaram e a colocaram numa sala do andar de cima. Como Jope ficava perto de Lida, quando os discípulos ouviram que Pedro estava nesta cidade, enviaram a ele 2 homens para lhe pedir: Por favor, venha sem demora. Em vista disso, Pedro se aprontou e foi com eles. Ao chegar, levaram-no à sala do andar de cima. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando muitas capas e outras roupas que Dorcas havia feito enquanto estava com elas. Pedro mandou então que todos saíssem, e ajoelhando-se, orou. Depois, virando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, se sentou. Pegando-a pela mão, ele a levantou. Então chamou os santos e as viúvas e a apresentou viva. Toda a cidade de Jope soube disso, e muitos se tornaram crentes no Senhor. E ele ficou muitos dias em Jope, com um curtidor de couro chamado Simão. Capítulo 9. Saulo, porém, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas dirigidas às sinagogas em Damasco, a fim de que pudesse levar amarrados para Jerusalém todos os que encontrasse que pertenciam ao caminho, tanto homens como mulheres. Durante a viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou em volta dele uma luz vinda do céu, e ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou. Quem é o Senhor? Ele respondeu: